tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa no 9º ano. E como vocês sabem, eu nunca estou sozinha. E hoje quem fará a nossa tradução para Libras é Mel. Olá, Mel, bem-vinda! A tradução para Libras torna nossas aulas muito mais acessíveis, né? Já que elas podem chegar a mais pessoas. E ainda pensando na acessibilidade, eu agora vou me descrever para vocês, tá? Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados pretos, na altura dos ombros, olhos pretos, uso óculos arredondado, tenho uma estatura mediana, estou hoje em frente à TV, né? Perdão, gente, em frente à câmera aqui em frente, usando uma camisa laranja e uma saia preta, tá certo? Como vocês sabem, nossas aulas estão no nosso canal do YouTube Educa Recife. Então, basta vocês entrarem lá no YouTube, procurarem o canal Educa Recife e lá todas as aulas estão disponíveis em playlists. Então, vocês não precisam nem se preocupar em sair caçando aula por aula. É só achar a playlist do 9º ano e aí vocês vão ter todas as aulas disponíveis. E além do nosso canal no YouTube, é preciso lembrar que temos o nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem fazer o download, tanto pelo QR Code que aparecerá na tela, quanto através das lojas de aplicativo para iOS ou Android, tá certo? E o grande diferencial do nosso aplicativo, além do acervo das aulas, é justamente o chat, que é a ferramenta interativa, que vocês falam aí, a gente vê aqui, a gente constrói uma aula juntos, tá? Hoje, aproveitando que a gente vem falando sobre charge, sobre crítica, né? A gente já falou sobre meme. Por que não falar um pouco sobre anúncio publicitário, charge e estereótipos na publicidade? E por que eu trouxe essa aula hoje? Para que, na verdade, a gente repense, na verdade, os estereótipos. Tá? Eu estou usando esses gêneros textuais como um caminho, né? E a gente vai estudá-los, mas também vai discutir outras coisas. Joia? Animados, ansiosos, eu estou ansiosíssima. Ó, e aí, como vocês sabem, a gente vai falar sobre estereótipos, veremos o gênero charge e anúncio publicitário. E aí, o que a gente vai aprender hoje? Eu quero que vocês conheçam e aprendam as características do gênero charge, as características do anúncio publicitário, a função apelativa da linguagem e que a gente reflita junto sobre estereótipos na publicidade. Joia? Vamos lá. Eu começo perguntando, vocês lembram o que é charge? A gente viu charge há umas 2, 3 aulas atrás. Relembrando o que é charge, a gente tem aqui, ó, que charge é a charge faz um retrato contextualizado sobre um tema, usando um texto verbal e não verbal, geralmente com humor, emite ponto de vista sobre um acontecimento. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar à coletividade o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia, isso a gente já viu e já trabalhou, e que reflete situações do cotidiano, né? Lembram que a charge, ela é do momento atual também, ela pode ficar inclusive velha. As charges são curtas cenas com um tom irônico ou não. Então, a ironia é característica, mas não é obrigatória, que refletem sobre algum acontecimento ou situação social. Ela também pode fazer uma crítica por meio do humor. A charge precisa despertar a criticidade e, normalmente, aponta temas difíceis. Não é obrigatório, mas se a gente pensar que existem charges políticas, elas não são temas fáceis, né? A gente pode ter... Por exemplo, a gente teve aqui a revolta da vacina. Muitos e muitos anos atrás, tá? Não vou lembrar a data exata. E, na época, houve uma produção gigante de charges sobre esse tema, porque era um tema atual, porque a população era contra. Oswaldo Cruz era claramente a favor, então ele foi retratado de maneira duvidosa, né, em alguns veículos, porque houve um posicionamento contra ele, contra a vacina. Enfim, aí a gente pode ver a função da charge aqui, né, nesse meio social. De novo, eu trouxe aqui essa charge de Charles Darwin,
que foi publicada em 1871 na revista satírica The Hornet. Aqui, o cientista é retratado como um híbrido entre humano e chimpanzé. Lembra, a gente já viu essa charge, veja, ela demonstra que, na época, pelo menos algum veículo ou algum dos lados, né, da história não concordava exatamente com Darwin. E aí, por isso, usa-se a charge para fazer uma crítica a ele, para zombar dele quando se retrata ele como um híbrido, né, entre um chimpanzé e um humano, fazendo referência à teoria evolucionista dele. E aí a gente vê que a charge ela pode ter essa função crítica, a função social e de zombaria também, né? Que é um pouco o caso aqui. E aqui a gente pode ver de novo outra charge, que é a charge que a gente trabalhou na aula anterior também, que é a charge que simboliza os três poderes, né, da Revolução Francesa. Aqui o autor da charge, né, a crítica do autor da charge é sobre a exploração do povo pela nobreza e clero no período da Revolução Francesa. E sobre essa charge a gente já conversou bastante, já vimos questões históricas, já falamos sobre a Revolução Francesa, mas, de novo, eu trouxe aqui para ilustrar, para contextualizar vocês, né, para mostrar que a gente hoje consegue ler essa charge, claro, porque temos conhecimentos históricos, mas ela claramente perdeu a sua crítica contemporânea, porque ela já não é mais uma notícia nova, ela já não trata mais de um fato novo, né? Não é uma crítica nova. Ela acaba, com o tempo, ela perdeu um pouco da função de charge, né? Da função crítica da charge, da função satírica da charge e ganha um apelo histórico, né? Da gente poder olhar para o passado e entender o que é que se passava na cabeça das pessoas nesse período. Tá? E quais seriam as características da charge, né? Retrata a atualidade, é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, como a gente pode ver a questão da Revolução Francesa, né? Se origina na notícia jornalística, ou seja, nas notícias mais imediatas, né? E reflete a imagem, o posicionamento editorial do veículo. Então, um jornal, uma revista só vai publicar uma charge se ele concorda com a crítica feita pela charge, entendeu? Também pode ser chamada de texto visual que utiliza o humor ao mesmo tempo que critica, como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera ou passageira, embora, como a gente tenha visto, possa ganhar outros papéis, né? Outras funções. Caso não venha acompanhado de um contexto, pode não ser compreendida pelo leitor. E aí? Isso a gente já conversou também, porque é necessário que a gente compreenda o que está sendo criticado. A crítica pela crítica, ela não vai ser compreensível, né? E aí podemos dizer que o principal objetivo de uma charge é transmitir uma visão crítica sobre um determinado assunto que esteja sob alvo de discussões na sociedade. Por isso, as charges podem ficar datadas, ou seja, podem perder seu objetivo por estarem marcadas cronologicamente. Mas a gente já viu que isso também faz com que elas sejam ressignificadas, né? E o anúncio publicitário? Esse gênero está presente em todo o nosso cotidiano, gente. Todo dia a gente é bombardeado com anúncios publicitários. O anúncio publicitário é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculada pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô, entre outros. A principal característica desses textos é precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou um serviço. Então, quando a gente pode explorar na charge o aspecto crítico, no anúncio publicitário, o que a gente vê é o convencimento, é a venda de uma ideia ou de algo. Tá? Os publicitários, ou seja, aqueles que fazem os anúncios publicitários, utilizam diversas ferramentas discursivas. Por exemplo, o uso de imagens, de linguagem simples e humor. Note que esses textos têm como intuito chamar a atenção. Então, eles são apelativos, eles são sedutores, né? Portanto, são o quê? Atrativos. São repletos de verbos no imperativo,
o modo verbal que oferece a ordem, né? O conselho. Então, compre, veja, analise. Então, tem o caráter comercial, linguagem verbal e não verbal, linguagem simples, textos relativamente curtos, textos persuasivos e atrativos. Joia? Vamos ver um pouquinho mais, ó. Pode, né, fazer uso do humor, ironia e da criatividade. De novo, verbos no imperativo, figuras e vícios de linguagem, uso de cores, imagens e fotografias. Todos esses são recursos para que a gente torne um anúncio atraente, para que a gente convença o nosso leitor, né, o nosso público, de que uma ideia ou um produto é bom, merece ser comprado, precisa ser comprado. A gente, às vezes, fala de uma publicidade tão agressiva que a gente passa do compre, para que você... A gente passa da ideia de que é legal comprar para a ideia de que é essencial. Se você não tiver aquele produto, você não é ninguém no mundo. Então, algumas publicidades são bem violentas nesse aspecto, né? E aí, os anúncios publicitários são estruturados de diversas maneiras, com imagens e textos ou somente textos. Ou seja, não tem estrutura fixa e padrão. Isso dependerá também do local que será anunciado, por exemplo, o espaço que será preenchido com a mensagem também. Se é uma meia folha de uma revista, se é um outdoor, um cartaz, um folheto, a materialização desse anúncio vai influenciar também na construção do anúncio, tá? Aí eu trouxe alguns exemplos gerais de anúncios. E aqui eu trouxe, por exemplo, um anúncio de 1922, Água Branca Naval. E aqui... Ó, na beleza da cutis reside o encanto da mulher. E aí ele vai descrever as qualidades, né, desse produto e vai incentivar uma venda. Então, aqui a gente tem um anúncio de 1930. Ó. Use oriental, veja, o apelo. Não há melhor pasta de dentes. Então, veja só, aqui a gente tem o quê? Uma incitação à compra, né? Um outro anúncio de 1960, que é uma coisa exige a outra, ou seja, dançar exige um cuidado com os pés. Então, aqui a gente já tem um discurso um pouco mais sutil, mas ainda assim de venda, né? Mas como é que esses textos usam linguagem para convencer? Usando a função apelativa da linguagem, e essa a gente vai conhecer agora. A função apelativa da linguagem, ou conativa, é uma das funções da linguagem definidas pelo linguista russo Roman Jakobson. Nome difícil, né, gente? Mas Jakobson é essencial para que a gente pense no sistema linguístico mesmo. A função conativa tem ênfase no destinatário. Então, o foco da minha mensagem, o foco da minha linguagem, como eu vou trabalhar, o que eu vou dizer, para quem eu vou dizer, é todo focado no destinatário. E aí, por isso, o objetivo é o quê? É a persuasão, é o convencimento através da mensagem transmitida. A função conativa explora o uso do discurso em segunda e terceira pessoa, utilizando pronomes como tu e você. Por quê? Porque a função é direcionar essa linguagem para o receptor. Eu quero que esse receptor ele se sinta seduzido, eu quero que ele seja convencido, né? E aí, a função ela busca convencer o interlocutor e fazer com que ele tenha determinado tipo de comportamento, pensamento e atuação, tá? E algumas características, né? A gente tem uma entonação apelativa, então, venha, compre, experimente, se mime, desfrute. Uso dos verbos no imperativo, né? Emprego de vocativos, então, você, mãe, alimente seu filho com amor, compre o leite chachá, digamos assim. Então, você tem o quê? Uma construção, um apelo emocional também. Você tem esse vocativo para personalizar a mensagem. Uso de pronomes na segunda pessoa. Uso explícito de argumentos. Então, compre o leite chachá porque o amor é um amor em lata para o seu filho. Estou dando um argumento. E o emprego da ambiguidade. Tá? E a gente tem alguns tipos de anúncio publicitário. Geralmente a gente tem em vídeo e associação de textos e imagens.
Essas subdivisões a gente não vai se, né, debruçar muito, só queria que vocês soubessem que há diversos tipos de anúncios publicitários. A gente tem os que são só imagem e texto, então, por exemplo, outdoor, revista, jornal, cartaz, panfleto. E quando a gente fala de vídeo, a gente tem, por exemplo, anúncios no YouTube, ou anúncios nas redes sociais, ou comerciais na TV. São anúncios em vídeo, tá? E aí? A gente já falou bastante agora sobre charge, sobre anúncio. E o que a gente precisa pensar é que esses gêneros textuais, eles circulam na sociedade. E, assim como, né, os outros textos e discursos, eles estão carregados do imaginário social. E quando a gente fala nesse imaginário social, eles são discursos, né, que pretendem vender ideias. E é no discurso publicitário que a gente pode perceber o quê? A propagação de certos estereótipos, de certas classificações premeditadas das pessoas, né? Que é quando a gente coloca as pessoas em caixinhas. E os anúncios publicitários e outros gêneros textuais, eles são não só gêneros textuais, tá, gente? Como filmes e novelas, até a literatura também. Eles são veículos para a disseminação e manutenção de certos estereótipos. E a gente vai agora conhecer alguns deles e discutir, né? E refletir. Por que a gente deveria refletir sobre isso? Vamos lá? Vamos conhecer alguns estereótipos que ainda circulam na publicidade brasileira. Então, a gente está em 2022 e alguns estereótipos, algumas ideias fixas, né, sobre certos grupos de pessoas são constantemente reproduzidas. E quanto mais a gente reproduz, mais a gente faz essa ideia circular. E quanto mais essa ideia circula, mais ela é fixada no nosso imaginário. Quanto mais é fixada, mais difícil a gente desconstruir. A gente tem que lembrar que as pessoas são indivíduos, eles são contingentes, né? Eles são específicos. As vivências são muito particulares. Então, não dá pra gente dizer, por exemplo, que toda loira é burra. E esse é um estereótipo muito violento. E é um estereótipo que é constantemente reforçado, tanto na publicidade como em outros textos. Por exemplo, textos de humor, como em piadas, como em charges também. Então, a gente sempre tem... É uma ideia circulante. Veja, é uma ideia circulante. Todo mundo já ouviu isso. Mas é uma ideia correta? É algo que é preciso? Eu posso falar isso sobre todas as pessoas loiras do mundo? Não posso, né, gente? Então, vamos refletir sobre isso aqui. Aí para começar, o que é estereótipo, né? Que palavra é essa? Essa palavra grande, estranha. O estereótipo é um tipo de padrão que a sociedade constrói. É uma ideia pré-concebida que acaba colocando as pessoas em grupos sociais ou caixinhas, criando rótulos. A gente pode pensar em estereótipos como rótulos, mas é assim, é um rótulo que traz em si ideias bem negativas, na verdade. Rótulos ditando seus comportamentos e padronizando sua imagem de forma bem preconceituosa. E aí a gente pode começar falando dos estereótipos de gênero, que eu acho que são alguns dos mais circulantes, né? Mais do que azul para menino e cor-de-rosa para menina, a publicidade segrega os gêneros em qualidades atribuídas somente a um ou outro. Ou seja, o discurso publicitário constrói essa ideia através dos anúncios, perpetua, né? Na verdade, continua, com a ideia de que alguns papéis ou algumas qualidades são somente masculinas ou somente femininas. Então, a gente tem, por exemplo, o discurso, né, o estereótipo, que mulheres dirigem mal. Como se o dirigir bem fosse uma atribuição meramente masculina, como se fosse algo que o gênero interferisse. Além disso, mulheres são minoria quando o assunto é protagonismo nos comerciais, exceto em alguns produtos específicos, como, por exemplo, produtos de limpeza, produtos, sei lá, eletrodomésticos para casa. Aí a gente tem mulheres protagonistas, como se mulheres só fossem público para limpar a casa e lavar a roupa, ou cuidar da casa. Por quê? Porque é uma ideia que continua circulando e que a publicidade continua alimentando
de que mulheres estão nessa caixinha do lar, enquanto homens estão na caixinha do mundo. Vejamos quais os principais estereótipos, né, aplicados a homens e mulheres. Então, a gente tem homem como super pai, provedor do lar, não responsável pelas consequências dos seus atos, enquanto as mulheres são mãe, a esposa perfeita, uma super mulher, um corpo perfeito, objetificada, que não sabe lidar com dinheiros e rivais. Não sei se vocês já ouviram a ideia de que mulheres não sabem ser amigas de mulheres. Isso é verdade? Ou é somente uma ideia circulante que continua sendo introjetada na gente para que a gente não veja a outra mulher como amiga, e sim como uma rival. Rival por quê? Por causa da necessidade de se casar com um homem provedor. Entendem? Assim, são algumas coisinhas, ou seja, há uma representação num anúncio que, na verdade, vem de um discurso muito mais profundo, que é um discurso que é ainda muito social. E é importante que a gente reflita sobre isso e questione para que a gente consiga ir mudando esse imaginário. Então, a gente tem os estereótipos de raça ou etnia, né? Que, além da falta de diversidade nas campanhas, já que predominantemente elas são feitas com pessoas brancas, até a tentativa de inclusão se torna excludente. O estereótipo de tentar ser inclusivo quando o assunto é raça se limita apenas a pessoas negras, né? A inclusão de uma ou outra pessoa negra. Quando há uma multiplicidade cultural muito maior que isso. E mesmo quando essas pessoas são incluídas, geralmente seguem os estereótipos, né? Você tem, por exemplo, as pessoas negras como raivosas, bandidas, subalternos, hipersexualizados e místicos, que têm uma sabedoria diferente. Os ameríndios, né? Os nossos povos originários, como preguiçosos, exóticos, inocentes e não civilizados. Então, até essa ideia de civilização e não civilização, ela continua sendo repetida, mas ela parte de um imaginário social, ela não parte de uma materialidade. Não tem como a gente dizer que todos os índios são assim, ou todas as pessoas negras, ou todas as mulheres, ou todos os homens, ou todos os asiáticos, em que os homens são vistos como os nerds e as mulheres como a mulher perfeita. A gente tem também o que a gente pode chamar de corpos dissidentes. E aí, o que são corpos dissidentes? E eu vou explicar aqui, eu vou pedir para a gente voltar para mim, só para a gente conversar o que seriam esses corpos dissidentes. São corpos que fogem do padrão. E a gente sabe qual é o padrão que é constantemente construído e reforçado, que é aquele corpo masculino, branco, magro, esculpido, perfeito, saudável, né? E aí o complicado é que esse padrão ele não se aplica a todas as pessoas. E aí você vai ter corpos que não estão no padrão. Eu, por exemplo, encarno um corpo que não estou no padrão. Eu não sou branca, eu não sou magra, eu não tenho cabelos lisos. E aí quer dizer que eu mereço menos por isso? Não. E aí a publicidade, ela acaba ainda alimentando esse corpo padrão, esse corpo que encarna o poder social e esquecendo dos outros, das outras pessoas, das pessoas que são diferentes. E aí a gente só fala em diferença porque a gente está sempre comparando com um padrão, né? Então, os tipos de corpos mostrados na publicidade. E aí, por que eu estou reforçando na publicidade? Porque a gente é bombardeado por publicidade o tempo inteiro. Então, é inegável que a publicidade também constrói o nosso imaginário social e continua perpetuando essas ideias. Então, os tipos de corpos mostrados na publicidade predominantemente buscam representar o que seria um ideal de beleza. A pesquisa levantou que 45% dos protagonistas possuem um corpo definido ou musculoso, 16% com corpos policiais, 6% mulheres com o corpo magro e apenas 1% de pessoas com o corpo gordo. Além disso, é muito rara a presença de pessoas com deficiência na publicidade, a não ser que atenta a um estereótipo, como mostramos a seguir. As pessoas com deficiência, elas são retratadas como herói, ou heroína, ou uma garota propaganda de superação. Nunca como uma pessoa
que tem vontades e desejos e sonhos e realizações e frustrações. As pessoas gordas são normalmente utilizadas em antes e depois, em anúncios, por exemplo, de academia, clínicas de estética, são sempre engraçados. A mulher gorda sempre precisa ser retratada como ultra feminina, como se ela precisasse compensar um corpo gordo com um excesso de feminilidade. As pessoas trans, que a gente não pode esquecer, né? As mulheres trans são vendidas como hiperfemininas sempre, enquanto os homens trans são invisibilizados. A gente tem as pessoas idosas, que são sempre representadas como ranzinzas ou aventureiras de boa genética. Então, assim, se eu vou vender um suplemento, o suplemento ABC tem a sua velhice feliz, aí você vai usar uma pessoa idosa, claramente ativa, como se ela fosse, como se a boa genética, como se a atividade dela fosse derivada do produto. Então, entendam, esses estereótipos, essas representações, elas na publicidade, elas servem à venda do produto. E aí eles podem ser usados de maneira negativa ou positiva, né? E a gente tem os estereótipos do que a gente fala, do que a gente chama de orientação sexual, né? Sexualidades que não sejam heteronormativas costumam ser esquecidas pela publicidade. Ou quando são lembradas, elas sofrem dos seguintes estereótipos, né? As mulheres lésbicas ou são hipersexualizadas, ou são masculinizadas e curiosas, enquanto as pessoas, né, os homens homossexuais, eles são lidos, né, tidos como ou muito afeminados ou sem família. E aí também são estereótipos muito cruéis. Por quê? Porque são pessoas, são indivíduos, a gente não tem como generalizar uma experiência. Generalizar o que é ser, né? O que é ser qualquer uma dessas coisas que eu estou aqui falando. A gente tem também o estereótipo de classe social, né? O principal problema de classe é que ela sempre é hierarquizada, ou seja, a gente está sempre falando em comparação, né? Há sempre algo maior, melhor do que o outro. Sempre uma comparação entre elas, sendo que a classe mais alta tem o estereótipo de possuir mais virtudes. Então, a classe mais alta é sempre representada como melhor, como mais virtudes, pessoas mais bonitas, mais inteligentes, mais dentro do padrão, com poder sempre melhor, né? Enquanto que a classe C, ela nunca é pensada por si, ela é pensada na contraposição, na comparação. Então, que estereótipos a gente tem, né? Que a classe C quer ser a classe A. Essa própria divisão entre classe A, B e C, por exemplo, já é... Eu estou sendo mais didática, só para vocês entenderem, mas essa própria classificação é bem complicada. Então, ó, a classe C só quer ser a classe A, só compra em promoção. Tem péssimo gosto. E a gente tem toda uma série de estereótipos construídos partindo nessa contraposição de classes. Tá? E o que a gente pode fazer para evitar isso, né? Para evitar esses estereótipos, é preciso entender de pessoas e observar como a sociedade se forma em todos os seus detalhes. Romper com padrões e buscar uma representatividade verdadeira exige questionamentos sobre o público, conhecer a fundo as dores do consumidor da marca, ampliar um leque de grupos, né, a grupos tradicionalmente entendidos como secundários e pensar diferentes estratégias para diferentes públicos. Isso é uma saída dentro da publicidade. Mas o que a gente pode fazer, nós, quanto, né, pessoas civis, o que a gente pode fazer para a gente ir repensando esses estereótipos, a gente ir ressignificando, distanciando. A gente pode consumir produções de pessoas diversas. Então, ao invés de a gente sempre consumir música, cinema, literatura, TV, escrita por homens brancos, a gente sempre pode buscar outras autorias, né? Mulheres, pessoas não brancas, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQI+. Analisar criticamente as propagandas que consumimos, cobrar das marcas maior inclusão de diversidade e propaganda. E, gente, nossa aula chegou ao fim, infelizmente. Eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Obrigada, Mel, pela tradução. Obrigada à produção que permite que as aulas cheguem até vocês. Um beijo e até a próxima.